Muito bem, vamos dar início então, pessoal. Boa noite, quem está comigo aqui ao vivo, né? Obrigado por ter atendido o convite para a gente falar um pouco mais então sobre essas mudanças na resolução do marketing, né? E depois essa aula também vai ficar gravada para que mais pessoas tenham acesso às informações, mas quem estiver ao vivo também depois tem a oportunidade aqui de conversarmos um pouco mais, tirar dúvidas, etc, né? Podemos fazer isso depois ao término. Eu preparei para vocês um material que é rápido, bem objetivo, sem muita enrolação, para que vocês também não percam tempo, mas seja bem objetivo mesmo no quesito de entender bem como funciona, o que mudou de fato, né? Enfim, o que a nova lei traz, nova resolução traz. E aí, no final, eu abro ali para vocês poderem também trocar perguntas, enfim. Se vocês quiserem também mandar no chat, né? Em um determinado momento eu dou uma espiadinha ali e posso trazer, tá bom? Muito bem. Então, mais uma vez, bem-vindos. Vamos lá. Alguns já me conhecem, que eu sei, né? Mas vou me apresentar para vocês. Então, eu sou o André Costa, sou pós-graduado em gestão de marketing digital pela Uniara de São Paulo e fundador da Parque Internet, né? Desde 2009 nós temos aí a Parque Internet e desde 2017 a Parque é totalmente focada em atendimento de médicos e clínicas em todo o Brasil. Então, já temos aí uma boa experiência nessa área do marketing médico. E nós carregávamos ali as regras de 2011, né, sempre conosco, sabendo o que podia e o que não podia fazer. E, de fato, as regras mudaram, né, e a gente precisa entender um pouquinho agora o que isso impacta na nossa vida como médico, quem é médico, né, ou como profissional do marketing, quem é do marketing mesmo, tá? Muito bem. Então, indo direto ao ponto, como prometido, essa é a resolução 2336 de 2023 do CFM, que ela foi ali por setembro, em torno do dia 14 ou 15 de setembro, que ela foi publicada, e ela tem a vigência iniciando em 180 dias, que cai no dia 11, ou seja, na segunda-feira que vem, agora, né? Dia 11 do 3, nós temos essa resolução entrando em vigor. Então, nós vamos buscar saber aqui o que muda no marketing médico e como tirar o melhor proveito disso, né? Se o que eu fazia antes não podia, agora pode, ou se não podia, mas eu já fazia, enfim, tem vários cenários aqui que a gente pode conversar. Tá? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é algo que é bem interessante. Nunca, em algum momento, se tratou o paciente como clientela. Nenhuma resolução do CFM fez isso, né, na questão do marketing. Ou seja, o conselho mostra que ele entende que nós estamos tratando de fato de atender clientes, é um ato de consumo também. E aí nós temos, inclusive, alguns pontos, eu acho que um desses aqui, que é um direito do médico, então, fazerem suas próprias redes, né? Publicidade e propaganda para formar, manter ou aumentar a clientela. Antigamente era só informar. Então, um dos pontos que mais mostra realmente uma mudança boa, assim, em relação a essa resolução. Antes, nosso ato era informar, e nós tínhamos diversas restrições, né? E agora, com o advento das redes, enfim, foi preciso mesmo que ele se atualizasse, né? Então, esse é um ponto bem interessante para a gente ficar atento aqui. Agora vamos aos pontos práticos. E eu separei esse material para a gente falar sobre aqueles pontos mais importantes. Depois, no final, eu vou fazer um breve resumo do que pode e o que não pode, tá? E aí nós vamos discutir como usar isso a nosso favor. Então, assim, questão do preço. Pode divulgar ou não? A partir da resolução está totalmente liberado, embora já a lei lá da era Vargas dizia que podia, né? Mas havia uma divergência, né, nessa questão, mas já dizia isso que era possível. A resolução ela permite agora que nós possamos, inclusive, mostrar preços promocionais e de campanhas, né? Então, vou dar um exemplo muito clássico assim, na medicina estética, por exemplo, que é o Botox Day, né? São campanhas com preços promocionais e aquilo que se fazia muito não podia fazer, né? Eu vi muitos profissionais aí se queixando de receber notificações ali do Codami, né? Mas não, agora é possível, tá? A questão muito que eu falo do preço é se eu devo mostrar, né? Esse é um ponto, porque dependendo, né, se é uma clínica mais popular, etc., isso é bem tranquilo, até importante mostrar. Mas dependendo do que o médico atua, onde ele atua e o público que ele busca ter, né?
pode não ser uma boa mostrar o preço, porque nós temos que mostrar valor antes de mostrar preço, né? E aí mostrar preço a gente acaba caindo num comércio mesmo muito somente preço, né? Então essa é a discussão. Pode, mas também pensem bem se vale a pena mostrar o preço antes de mostrar o valor dos serviços prestados pela clínica ou pelo médico. Isso é importante também sempre frisar. Bom, e aí outro ponto importante para a gente conversar aqui é a questão do post do Instagram. Isso aqui teve uma mudança, uma jogada, digamos assim, que é interessante, mas que muda a maneira de se fazer. O médico pode realizar as suas postagens no Instagram, como já se fazia, enfim, né? Havia uma certa dúvida se deve botar o nome, o RQE, porque no manual anterior ele falava de publicidade outdoor, rádio, TV, não entrava na rede social porque em 2011, né? Então se usava a ideia que se mantinha aquele padrão, né? Então tinha até um tamanho de fonte exato, etc. Hoje, nós temos com essa nova resolução a obrigatoriedade de colocar o nome do médico, o CRM acompanhando a palavra médico, algo que não era assim antes, né? E se ele é especialista com RQE, ele precisa colocar então o seu RQE e pode colocar inclusive mais de um, depois eu acho que está escrito ali já, né? Máximo dois. Muito bem, então esse é o médico que normalmente já estava fazendo desse formato, né? Muitos não se atentavam a colocar isso. André, onde tem que colocar isso? No post ou na bio? Né? Na bio tem que colocar. Eu preciso colocar lá na bio a informação. Puxa, mas a bio é um espaço curto, com poucos caracteres, e eu vou perder esse espaço. Você não precisa repetir o seu nome, porque já vai estar lá em cima no nome, né? Mas o CRM e o RQE é importante porque é o que diz realmente a norma. Mas também nos posts. Então, muitos já colocam na lateralzinha do post, né, do story, enfim, tem que colocar também essas informações. O que muda bastante está nesse ponto aqui. Ó. Quem não tem RQE, mas tem um curso de pós-graduação, tanto lato sensu quanto estricto sensu, ele é um curso registrado, mas eu não tirei o RQE, não fiz a prova lá. Então, o médico pode dizer que ele tem especialização naquela área, ou que é mestre, ou que é doutor, enfim, mas ele é obrigado a escrever em caixa alta não especialista. E aí é uma sacanagem, né? Porque o camarada fez a pós é reconhecida, ele é formado naquilo, mas como ele não tem o RQE, o conselho obriga que a gente escreva não especialista em caixa alta do lado. E aí a discussão vem, né? Então, vale a pena dizer que sou especialista se eu tenho que escrever em caixa alta que eu não sou especialista, né? Então, é um ponto bem importante a pensar. Mas para falar daquele assunto, né? O ideal mesmo é que tivesse RQE, porque daí tá tranquilo. Coloca lá os RQEs, fala do assunto tranquilamente. Essa é uma mudança, né, importante e com certeza ela visa a que os médicos busquem fazer os seus RQEs, registrar, fazer as provas, etc. Né? Então, aí tem no máximo duas especialidades que podem ser divulgadas. Isso é válido para site, para blog, para redes sociais, quaisquer que sejam. O conselho ainda mostra que a gente precisa. Ele fala lá do Instagram, TikTok, Facebook, mas ele deixa claro que se entrar uma nova rede social, a regra é essa, né? E aí está aqui o artigo, que é o artigo 6º, né, do 2º capítulo, que fala da resolução. E os stories, né, que também é um ponto que sempre surge dúvidas, a gente também precisa informar, porque o parágrafo 1º desse capítulo, ele vai dizer que até os conteúdos temporários precisam dessa informação. Então, não é porque vai ficar só 24 horas no ar, vai sair, que eu não devo informar. Devo informar também essas informações, tá? Isso sobre o post do Instagram, enfim, mas das outras redes sociais, né? E aí uma outra dúvida que surge nessa questão é os perfis mistos, ou seja, eu sou médico, eu tenho um perfil pessoal, eu posto coisas da família, etc. E também falo sobre a medicina. Então, essa norma ela indica que eu devo obedecer a mesma regra se o perfil fosse apenas profissional, tá? Porque como tem postagens, precisa seguir a mesma regra, tá? Pessoal, eu sei que fica meio monólogo eu passando essas informações. Se vocês quiserem lançar alguma coisa no chat, tá? De vez em quando eu vou dar uma espiadinha aqui, fica à vontade. Eu paro
Se eu perceber que dá para responder, já está né, o gancho na hora, já respondo, senão no final lá a gente pode abrir esse espaço, tá? Muito bem, ainda seguindo no Instagram aqui, então. Repostar publicação do paciente. Posso? Essas publicações de terceiros, a gente pode repostar sim, tá? Ela é considerada, conforme o capítulo 3º, artigo 8º, ali, inciso 3º, ela é considerada como se fosse uma publicação do próprio médico, ou seja, digamos que o paciente João foi lá, postou uma foto, né, feliz com o atendimento, etc. Eu, médico Andrew, reposto. Ao repostar, aquela publicação é como se fosse minha, com as mesmas regras, né? Isso é importante. Por quê? Porque essas regras, elas valem, por exemplo, que eu não, e nós vamos falar mais para frente, eu não posso fazer uma autopromoção exagerada, né? Ou dizer que sou o melhor médico, com a melhor técnica. Tem alguns pontos que a gente tem que atentar. Se o paciente disse isto, ao repostar, eu estou eu mesmo dizendo isso, né? Então tem que ter cuidado, tá? Para não ter depois um puxãozinho de orelha lá do Codani. Uso de imagens. Hoje agora com essa nova resolução, né? A permissão fica mais ampliada para que os médicos divulguem seus trabalhos nas redes sociais e o uso de imagens dos seus pacientes. Essa prática antes ela era vedada na norma anterior. Caso a fotografia seja de autoria do próprio médico ou tenha sido obtida pelo consultório, a clínica, né, o hospital, enfim, deve haver uma autorização do paciente para que se use a imagem. Só que também é exigido, olha que interessante, que ele não seja identificado. André, mas como assim? Eu tenho uma autorização para usar a imagem do paciente João e eu não posso identificar que é o paciente João. Já aconteceu, pessoal, a gente participa aí de grupos de agências de marketing médico, né? Então a gente vive muito isso, né? Dia a dia. Eu já ouvi casos de clientes, de colegas, né? De médicos, que foram notificados porque a orelha, era um plástico, a orelha do paciente apareceu, o paciente se auto-identificou pela sua própria orelha, ele disse que dá para perceber que é ele, porque alguma característica da orelha, e incomodou o médico, né? Fez com que ele tirasse aquela publicação, porque dava para saber que era ele. Então, assim, difícil, né? Como é que eu vou saber se dá ou não dá? Bom, se eu tenho autorização do paciente, isso é bom que se pegue nos documentos de praxe, né? Se for uma clínica, enfim, alguma autorização já por escrito, o importante é não identificar o nome do paciente, é tentar não mostrar muito o rosto, etc., para que evite essa questão de não identificar ele nas imagens. A questão do respeito ao pudor e à privacidade é importante, né? Porque principalmente na área estética se vê muitas aberrações, digamos assim, né? De postagens com partes já vi postagem com a gordura do paciente, dizendo que tirou, algo que é ruim, né? E fere mesmo a ética. Mas exige essa necessidade, então, de não identificar o paciente, tá? Na prática, já se posta identificando os pacientes, né? Quando o paciente ele se autoposta, bom, no repost ele já permitiu ele fez essa postagem e marcou, né? Mas há essa proibição, né? Deve-se ter cuidado. Recomendação que a gente dá: tenha sempre autorização expressa do paciente, né? Como? Se há um documento inicial na entrada que a secretária entrega, já coloca junto a cláusula que havendo postagem autoriza ou não, né? Deixa a opção para a pessoa marcar, mas é importante ter, tá? Para vocês não terem problemas depois. A permissão do uso de fotos obtidas em banco de imagens. Importante. Já se usava, né? Imagens de banco de imagens. Só que para quem faz a postagem é importante identificar a autoria, a questão dos direitos autorais. Então, a fonte, banco de imagens tal, Flickr, tem outros, enfim. Embora, particularmente, depois vou falar no finalzinho, né? Eu sugiro que não se use muito. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre as boas práticas para a gente ter melhor retorno no marketing também. Então, resumindo, precisa indicar que a foto tem a autoria lá, né? A fonte de tal banco de imagens. E quando se usa a foto, sabe-se o nome do autor, né? Ainda sobre o uso de imagens, em nenhuma hipótese as fotografias podem ser manipuladas ou melhoradas com o uso de programas de edição ou de filtros. Gente, isso aqui é quase impossível, né? Como não vai usar um programa? Geralmente as agências usam. Ou usam um filtro para tirar um pouquinho
das marcas do tempo no rosto, etc. Né? Então, assim, o que a gente entende aqui também, né? Um filtro básico não vai mudar a característica da foto. O que eles estão preocupados de fato é que a pessoa, principalmente na parte estética, que a pessoa seja modificada esteticamente, né? A posição de umbigo, peito, etc., para parecer um resultado, né? Essa é a grande preocupação. Então, isso faz muito sentido para isso, né? Também é indicado que as imagens mostram perspectivas distintas de tratamento no contexto de diferentes biotipos e idades. Olha que interessante isso aqui. Vou fazer uma postagem falando sobre rinoplastia. O conselho pede que a gente não poste apenas a mulheres de 20 anos, mas coloque também aquele mesmo procedimento em pessoas com mais idade. Muito difícil de fazer isso, né? Porque nem sempre a gente vai ter fotos disso. Mas é o pedido que o conselho faz. Eu particularmente acredito que na prática isso não vai funcionar. Não vejo como funcionar. Mas tem essa questão. É importante a gente entender que há um pedido disso. Eu vou falar um pouquinho mais depois, quando a gente falar sobre antes e depois, eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso também para vocês. Tudo bem. O chat está vazio aqui. Vou seguindo então, pessoal. Publicar vídeos e fotos do consultório da equipe envolvida na atenção e no cuidado do paciente é permitido a partir de agora, tá? E aí, de novo, cuidem. A equipe é funcionária, etc. Não deixem de pegar a autorização de uso de imagem para não ter problemas no futuro. É uma precaução, tá? Muito bem. E agora, então, antes e depois que a gente falava. Então, a prática de mostrar antes e depois, antes era proibido. E se usava, né? Mas era proibido mesmo. Então, ela passa a ser permitida com essa nova resolução. Só que a nova regra agora, ela recomenda que as imagens sejam apresentadas conjuntamente com outras que contenham indicações, evoluções satisfatórias, insatisfatórias e possíveis complicações que possam ocorrer em consequência daquela intervenção. Então, pensa comigo. Você vai postar uma lipoaspiração, né? Eu vou para a estética porque é mais comum, né? Poderia ser outra área. Você teria que postar um antes e depois, né? Sem problema algum, mas mostrando também as possibilidades de uma evolução insatisfatória, visualmente, uma foto, e escrever também as possíveis complicações que possam ocorrer. Na prática, é quase melhor não postar se for fazer ponto a ponto. Então aí vão ter que ter técnicas do tipo, vou postar no Instagram, um carrossel, a gente sabe que o carrossel é aquele post com mais de um item, né? Então tem lá 4, 5, 6 posts juntos, né? Uma sequência. Os primeiros dois carrosséis são os mais vistos, depois pode ter alguém que passe para saber mais, e a gente vai ter que tentar deixar para o final essa parte da questão da evolução insatisfatória, para seguir a regra, né? E aí escrever as possíveis complicações, não chamando muita atenção, etc. Sinceramente, na prática, eu não acredito que as pessoas vão seguir esta regra, vão pagar para ver, né? É o que eu já escutei de alguns médicos quando a gente conversou sobre isso, inclusive, porque como já tem um tempo que essa norma foi publicada, a gente já está com algumas pessoas já tendo um papo aí preparando, né? Principalmente da área da estética. Mas é o que a regra pede, a gente precisa saber, né? Por quê? Porque se eu não me adequar, e geralmente se houver denúncia, geralmente a denúncia vem ou por um paciente satisfeito, ou, na maioria das vezes, por um concorrente, né? Por um médico concorrente. Então, aí eu vou ter que me adequar. Mas, assim, a chance é pequena e possivelmente vai se pagar para ver mesmo, tá? Mas essa é a regra. Eu não posso deixar de falar para vocês, a regra é essa. Muito bem, gente. Quando aplicável, apresentar a evolução de diferentes biotipos. Então, além de tudo que eu falei ali, se é o caso de um procedimento que se faz em pessoas de diferentes faixas etárias e biotipos, a gente precisa também tentar mostrar essa evolução imediata, mediatas e tardias, né? Então, mais rápidas, a médio tempo e a longo tempo. Muito bem, então aqui nós falamos sobre o antes e depois eu vou trazer um pouquinho do resumo do que pode e que não pode de novo, em tópicos, em bullets ali, mas vamos mais um pouquinho. Filmagens. Está muito comum, né, e eu já acompanho alguns médicos e da área da estética também, de contratarem pessoas para ir no bloco filmar, né, cirurgiões para filmar sua ação e tirar fotos, etc.
Mas a filmagem, ela, a partir dessa resolução, ela fica permitida apenas para partos. Quando desejado pelos familiares, né, pela mãe, enfim, com a anuência do médico também, né, que ele permita também. Então, isto é permitido, tá? Ou seja, veda o uso de imagens de procedimentos que identificam o paciente e qualquer edição, manipulação, melhoramento da imagem também. Então, assim, na filmagem, aquela que tem sido feito muito, né? A gente pega aí hospitais, Hospital Days aí, que é focado em cirurgia plástica, sempre tem alguém filmando, não é permitido pelo conselho, não é permitido usar essas imagens. Se na prática vão parar de usar, porque estão usando, a gente vai ter que entender, e muitos tenho certeza que vão querer arriscar, mas a regra não permite, tá? Muito bem, do repost eu cheguei a comentar antes ali, né, que eles podem repostar no seu perfil um agradecimento, um depoimento, só para ampliar um pouquinho então aqui, a necessidade de que o repost não induza o público a entender uma superioridade profissional ou uma promessa de resultados de tratamentos ou procedimentos. Então tem que ter esse cuidado, mas confirmando o que eu já tinha comentado ali, é permitido, tá? E repostar publicações de paciente, é uma celebridade, pode, né? E aí, de novo, cuidando com aqueles adjetivos que possam passar um ar de superioridade. O que eu digo para vocês na prática, porque eu acompanho há tempo essa matéria. Quando é um paciente famoso, e se ele estiver exaltando demais o médico, pode, de fato, alguém tomar ciúmes aí, né? Algum médico que não usa tanto as redes sociais, enfim, e ver, saber e querer denunciar, porque a gente sabe o peso de uma celebridade falando, né? Então, ter esse cuidado, até mesmo se você realmente, eu atendo realmente uma pessoa muito influente, que essa pessoa saiba, posta lá, só não vai dizer que eu sou o melhor médico e tal, porque o conselho me incomoda. Tem um papo sincero com a pessoa, né? Mas é possível repostar e é bom, né? Essa questão também, porque acaba gerando aí uma boa visão da clínica ou do médico. E eu volto lá para o primeiro slide, né? Agora nós falamos de possibilidade de aumentar clientela. Então, assim, aquele preconceito inicial que tinha com as redes sociais, que não podia, que é errado, que é antiético, pode se fazer de forma ética, né? Pode, sempre pôde, na verdade, e a gente tem que aproveitar o máximo possível disso, né? Esse é o ponto. Publicar selfies, imagens e áudios, contanto que não sejam sensacionalistas, tá tudo certo, tá, gente? Não tem problema nenhum. Pode fazer. Outro ponto importante, deixa eu ver se tem nada no chat aqui. Vou seguindo, gente. Se vocês não perguntarem, eu vou parando, não vou parar, não, tá? Vamos ser rápido também e ser objetivo. Falar sobre aparelhos, pode ou não pode? Bom, não podia, né? Não podia em hipótese nenhuma. Isso está na resolução de 2011, era bem claro. Nem mostrar foto de um aparelho, mesmo que não aparecesse sua marca. E eu vi muitos médicos aí também tomando puxãozinho de orelha do Podame, né? Dando cartinha. Como eu falei, geralmente colegas que acabavam fazendo essa denúncia. E aí tinham que ter esse maior cuidado. Então, como é que agora funciona? Pode, tá? Mas eu não posso anunciar a marca comercial de fabricantes, o D dobrado ali. Mas não pode, então, dizer assim, ó, esse é o Ultraformer 3 e ficar falando da marca, fazendo publicidade da marca. Isto não. Mas eu posso dizer que eu tenho um aparelho de laser, etc. Eu vou explicar um pouco como ele funciona, mas com cuidado da marca, né? De não divulgar essa marca. Então, é proibido, está lá no artigo 11, inciso 2, atribuir capacidade privilegiada por aparelhagens. Então, tu não pode chegar dizendo assim, ó, eu sou o único de Florianópolis que tem o melhor laser para retirada de manchas, sei lá, na pele. Eu não posso fazer isso, tá? Tem que ter esse cuidado. Então, eu posso dizer que eu tenho a tecnologia adequada, uma tecnologia de última geração, mas eu não posso ficar dizendo a marca e nem dizer que eu tenho condição privilegiada por isso. Então, assim, isso se usa muito, né? O único hospital que tem a máquina tal. Bom, a gente tem que cuidar para não ficar dizendo essas coisas nas redes aí, para não ter problema, tá? Muito bem. Então, eu trouxe aqui os principais pontos, né? E agora, como prometido, não seria
não teria muita enrolação aqui, seria bem direto ao ponto. Eu vou fazer um breve resumo do que pode e o que não pode. Então, nós vamos falar aqui em tópicos. Eu posso, tudo que eu vou falar aqui pode, tá? Tá liberado. Repostar a publicação de paciente, não podia antes, pode agora. Desde que não seja usado adjetivo sugerindo superioridade, né? Para não ter aquela questão de promessa de resultado, tá liberado. Publicar selfie, imagens, áudios, sem ser sensacionalista, tá liberado. Publicar vídeos e fotos do consultório da equipe, tá ok. Aí fica a dica de ter o termo de uso de imagem, né? Esse é um ponto importante, mas segundo o conselho você pode fazer sim. E abrindo parênteses aqui sobre isso, pode e é bom fazer, sempre faça, claro, com muito cuidado, mas assim, no marketing, o que nós temos que ter em conta? O paciente de hoje, ele não é o paciente de antes da época das redes sociais, que ele marcava a consulta com o médico para conhecê-lo e decidir se ele segue o tratamento ou não. Hoje ele decide antes de conhecer. Ele chega querendo fazer o tratamento contigo já porque ele já te conhece. E ele nunca te viu pessoalmente, mas ele já te conhece. Essa é a sacada. Quanto mais eu explorar fotos do meu consultório, né, ambientes bonitos, e aí, importante, né? Faça bem feito, né? Gaste tempo com isso. Às vezes, dentro da própria clínica, tem a secretária que tem mais habilidade para fazer essas coisas, cuida do ambiente, não tá aquela bagunça, ou ter, né, poluição visual. Isso é bom, porque quem te vê vai guardando imagem de onde ele vai ser atendido, de como são as coisas, e gera uma familiaridade. Então, isso para o marketing é bom, né? Explorem bem isso. É uma coisa que a gente fala muito também aqui, fotos profissionais. Tirem, usem essas fotos profissionais no seu Instagram, nas redes sociais. Por quê? Porque as pessoas querem conhecer os profissionais, né? Isso é importante. Então, vamos lá. Pode anunciar máquina, aparelho e recurso tecnológico, sem indicação explícita da marca, para não fazer a publicidade para a marca, né? Mas pode, tá? Divulgar os serviços prestados dentro do consultório por profissionais de áreas correlatas à medicina. Então, dentro do complexo a qual eu trabalho, tem fisioterapeuta, psicólogo, fono, nutri, né? Pode falar, não tem problema mais, né? Não tem problema nenhum. Publicizar serviços de aplicação de órteses, próteses, fármacos, né, como implantes anticoncepcionais, é possível, tá? Então, é possível falar desse serviço, cuidando da questão da marca, na parte comercial, mas falar dos serviços pode. Informar valor de consulta, meios de pagamento, né, convênios aceitos, forma de atendimento, se é online, se é presencial, tá tudo liberado. E aí vem de novo o ponto, né? Conversa com quem está fazendo o seu marketing para entender se isso deve ser divulgado de primeira ou num atendimento. Porque o que eu vou dizer para vocês? Quem é médico aqui e está comigo online sabe. Primeira pergunta que vem para a secretária quanto custa a consulta? Essa é a primeira pergunta. E a primeira coisa que a gente indica a não fazer é isso, não responda o valor da consulta sem antes gerar valor. Né? Ou seja, doutor Felipe está aí, né? Entrou em contato com a secretária, eu quero saber quanto é que está a consulta com o doutor Felipe. Você vai atender, escutar esse paciente, entender o que ele está buscando, qual a dificuldade que você está, é para você, é para o familiar, deixa a pessoa falar um pouco mais, o ideal é que a secretária tenha esse discernimento, né? Embora na correria do dia a dia, é importante entender que ali vai ter uma venda, e ali gera o valor. O doutor Felipe é formado, atende há muito tempo esses casos, né? Está acostumado a trabalhar com isso, pode ficar tranquila. Acolher, entender a dor, né? Tratar de amenizar, dizer que nós vamos conseguir ajudar de alguma forma. E depois, o valor da consulta do doutor Felipe é R$ 400. Você pode pagar através de cartão ou o Pix na hora mesmo, né? E aí continuar essa conversa. O que eu estou querendo dizer aqui? Nós aqui do marketing temos um sofrimento muito grande com essa questão do atendimento, né? Então, assim, muitas vezes a gente gera muitos leads com as campanhas, chega paciente, mas às vezes o atendimento ele peca. E aí aquele investimento que você fez no marketing de chegar ao lead, ele se perde, né? Então, por isso a gente não indica
que passe valor, com exceções, é claro, né? A gente sabe que uma clínica de imagem, por exemplo, não precisa estar no site, mas no atendimento não tem como perder muito ali. A gente pode falar da qualidade né? Não, nós temos equipamentos atualizados para fazer esse serviço, né? Não estou dizendo a marca, não estou. De certa forma, eu estou dizendo que o meu é bom, mas não estou exaltando, dizendo que eu sou o único, então estou dentro da regra. E depois dar o valor, sempre assim, né? Muito bem, gente, vamos seguir. Ainda mais o que pode, então, anunciar descontos em campanhas promocionais, né, sendo proibida a venda casada, isso continua proibido, tá? Por exemplo, se você adquirir o nosso tratamento X mais tal coisa, ou seja, tu está botando 2 produtos para valor promocional, isso é venda casada, isso ainda não pode, isso continua não podendo, né? Então, você pode fazer uma campanha promocional para determinado serviço, sim, tá? Isso não tem problema. Utilizar imagens ilustrando antes e depois, tá? Como a gente comentou. E aí, aquela questão do fim educativo, evolução, que é satisfatório, que não é satisfatório, pode, tá? O Maurício está trazendo aqui uma dúvida. Posso falar sobre medicamentos, suplementos, dando doses como tomar, como já muitos estão fazendo, né? Fazer um e-book, por exemplo, com fórmulas que não necessite receita médica, isso não pode. E muitos fazem, né? Mas assim, aí você está dando o resultado, você está dando quase uma consulta, pelo que eu estou entendendo é isso, né? Mas isso não é permitido, tá? Você pode dar dicas de saúde, como por exemplo, exercícios físicos, faça isso, né? Tenha uma vida saudável, sono diminuindo tantas horas, são indicações de saúde geral que isso é tranquilo de se fazer. Agora, você indicar doses de medicamento, isso já não pode, né? E se fazem, e realmente, eu sei que fazem, mas não é o certo, né? Maravilha. Se tiver mais questões, mandem aqui, gente. Vamos lá. Organizar, isso é legal, olha só, isso aqui eu quero trazer para vocês aqui. Organizar cursos com caráter educativo para pessoas leigas, né? Eventos. Ah, é possível fazer, só que nesses eventos não é permitida a realização de consulta ou prestação de informações que induzam ao diagnóstico ou receitas, né? Então não é para isso, mas o caráter educativo sim. E por que eu falo isso? Acho que até o próximo item também fala sobre isso, né? Que é organizar cursos e consultorias e grupos de trabalho para outros médicos. Isso tem sido cada vez mais comum entre os médicos. É uma forma de gerar autoridade pelo médico, né? Muito legal de fazer, inclusive. A gente já tem acompanhado alguns médicos que estão indo por esse caminho, né? Eu falei um pouquinho no início da Parque, né? E a gente tem agora também uma outra empresa junto da Parque que faz o trabalho de gestão de infoprodutos, ou seja, lança médicos e outros profissionais, né? E a gente hoje trabalha, por exemplo, uma consultoria que é para a área da saúde, onde tem infoprodutos, cursos online que a pessoa entra, assiste online, gravado, cursos com mentoria, né, com acessos contínuos. E isso gera muita autoridade para o médico. Não é que ele está vendendo a consulta, ele nem está fazendo isso aqui, mas ele vira uma autoridade mesmo, né? Isso se usa nas redes sociais depois, enfim, é uma maneira de ganhar de dois caminhos. Ganha porque está vendendo os infoprodutos, ganha por gerar muita autoridade e acaba gerando novos procedimentos ali na frente. Então, isso é permitido, tá? Isso deixou claro na resolução que é permitido, porque havia uma dúvida, porque isso é muito recente também, essa questão, principalmente do digital, né? Muito bem. Ainda não pode revelar resultados cientificamente comprovados de tratamentos e procedimentos realizados, desde que não identifique o paciente. Aquilo que se faz em congresso, por exemplo, posso fazer nas redes também, cientificamente comprovado, é claro, né? Agora vamos para o não pode, para encerrar a parte das leis, das regras. Não pode, tá? Vamos lá. Anunciar marcas comerciais ou fabricantes de órteses, próteses, fármacos, insumos correlatos. As marcas não pode, tá? Divulgar quando não possuir o RQE na área de tratamentos que induzam as pessoas a entender que você tem o RQE. Estou falando sobre cardiologia o tempo todo, mas eu não tenho RQE de cardiologia. Não pode, tá? Eu não posso ficar divulgando sobre essas questões. Se eu tenho lá um curso, uma especialização, mas não possui RQE, daí tem que pegar aquela regra que eu mostrei lá no início. Você vai escrever que você tem a especialização, mas não é especialista, o que é horrível, né? Mas
É o que a regra manda. Divulgar equipamentos ou medicamentos que não tenham o devido registro na Anvisa, nunca pôde, continua não podendo. Transmitir em tempo real, por meio de lives, consultas e procedimentos, ainda que o paciente te autorize, isso não pode, tá? Que mais? Garantir, prometer ou insinuar bons resultados de tratamento, nunca pôde, continua não podendo. Eu não posso garantir, prometer ou deixar a impressão que ali eu estou dando resultados positivos. Eu vou garantir, né, esses resultados. Permitir, autorizar ou não impedir a sua participação naqueles concursos do tipo melhor médico do ano, né, etc. A gente não pode fazer isso, tá? Nunca pôde também, continua não podendo, não é que é novidade. Então, aquele destaque da especialidade, isso não pode. Muitas empresas usam, né? Entre empresas tem títulos no fundo lá, né? Reconhecimento do ano. Eu já vi médicos fazerem isso, mas não pode, tá? Ter ou manter consultório no interior de estabelecimentos de ramos farmacêuticos, óticos, órteses, ou seja, eu não posso ter o meu consultório dentro de uma ótica se eu sou oftalmo, né? Geralmente está do lado, mas dentro não pode, continua não podendo, já é regra antiga. Ó, isso aqui é interessante falar, gente. Divulgar o endereço físico, virtual ou telefone ao conceder entrevistas ou publicar artigos em veículos de comunicação. É muito comum também. Isso acontece bastante já hoje, né? Isso nunca pôde, continua não podendo. Ou seja, doutor Eduardo vai lá prestar uma entrevista na TV local, né? Sobre o equipamento, enfim, sobre um tratamento, sobre um exame, etc. No final, o entrevistador não pode, né? Pedir, às vezes pede, mas não pode pedir, deixa seu telefone, seu site, tá? Vocês não podem permitir que ele divulgue isso, tá? Eu vi uma vez, uma hora eu vou tentar buscar na internet, um médico que o apresentador perguntou, ele disse, não, em virtude das regras do nosso conselho, a gente não pode divulgar, né? Mas na internet vocês podem pesquisar profissionais que façam, etc. Ele soube sair desta. E, claro, a maioria que vai para a televisão está querendo divulgar, né? Essa é a verdade. Então, assim, a assessoria de imprensa pode colocar o nome do médico, deve colocar o nome do médico, o RQE, o CRM, enfim. E as pessoas vão identificar o médico, pesquisar na internet e localizar, mas infelizmente eu não posso sair divulgando, deixar disponível essas informações nas entrevistas, tá? Muito bem. Tem mais alguns não podes aqui. Falta pouco, mas tem mais alguns. Então, oferecer serviços por meio de consórcios e similares. O consórcio da plástica nunca pôde, não continua não podendo, tá? Portar-se de maneira sensacionalista, praticar concorrência desleal, divulgar conteúdo verídico. Por óbvio, né, gente? Não pode, é antiético. Capturar imagens de procedimentos por equipes externas de filmagem, né? Isso tem muito médico fazendo, salvo durante a realização de partos, quanto autorizado ali pela equipe, pelo médico, pelos parentes, né? Os familiares. Utilizar imagens de procedimentos que identifiquem o paciente, né? Realizar qualquer edição, manipulação ou melhoramento de imagens e procedimentos resultados, é aquilo. O mínimo vai se fazer, mas se modificar muito pode incomodar, né? E esses são os podes e não podes aqui da nova regra que entra em vigor no dia 11, na segunda-feira próxima, tá? Muito bem. Então, se vocês, por favor, tenham dúvidas, deixa eu enxergar vocês de novo aqui, só um minutinho. Vocês podem ou levantar a mão ali ou escrever no chat, tá? Bem tranquilo. E eu vou rapidamente agora falar como a gente tira proveito dessas coisas, o que muda na prática para nós, né? Eu vou só para a gente poder finalizar. Então, assim, tá, ok, novas regras no ar. Na prática, gente, muita coisa que fala que agora pode, já estão fazendo. Essa é a verdade. Então, muita coisa que, repostar paciente, coisas desse tipo já está acontecendo. Então, de certa forma, é uma segurança que não vou me incomodar por isso, né? E algumas coisas a gente vai tentar trabalhar para tirar melhor proveito. Então, aí eu tenho algumas reflexões aqui em visão de marketing agora para vocês. Eu posso dar uma palhinha aqui para vocês entenderem como melhorar essa questão de trazer mais pacientes. Nós temos que, primeiro passo, entender melhor o fluxo que o paciente tem para chegar até mim.
Esse é o primeiro ponto. Por quê? Uma clínica de imagem, né, Lindo Laudair, é um jeito. Um consultório de um cardiologista, como o Felipe, é outro. Então, nós temos que entender qual é o meu fluxo. Como é que eu descubro isso, André? Descobre pelos números. Os números vão me dizer quantas visitas eu tenho no meu site, se o meu site está adequado para isso. Se eu faço tráfego, né, que é a campanha que direciona para o site ou para o Instagram, como são os resultados. Então, essa é a visão que eu preciso ter para entender qual é o meu fluxo. Mas, na prática, eles variam nesses três que eu vou passar aqui para vocês. O primeiro, Google Ads, que é a campanha, né? A gente faz uma campanha que leva para um site ou uma landing page, tá? Essa landing page é visitada pelo paciente. Quando é área da estética em geral, mas não só estética, urologia também, a gente vê muito isso, o paciente normalmente vai pesquisar o médico nas redes sociais. O próprio site já dá o caminho, né? Para não, a gente facilita a vida da pessoa e já deixa ele no site mesmo. Por que ele vai visitar? Porque assim, eu estou pesquisando, vamos pegar um exemplo prático aqui. Estou pesquisando sobre doença de Peyronie, tá? Que é da curvatura peniana. Pesquisei na internet, achei lá o anúncio do doutor Felipe. Ok, digamos que ele seja urologista agora. O doutor Felipe tem lá o anúncio, tem uma página que vai falar o que é a doença de Peyronie, como tratar, né? E aí tem ali link para suas redes sociais, etc. O paciente, ele quer conhecer o médico. Ele quer saber quem é esse doutor Felipe que está falando aqui. Vai lá, ele vai ver um vídeo do Dr. Felipe, ele vai ver um post, ele vai conhecer o médico. E geralmente daqui, então, que sai a confirmação. Não, esse cara entende do assunto, ele me passou a autoridade, né? Internamente, é isso que passou na cabeça dele. Vou fazer o agendamento. Esse é um dos fluxos bem comuns. Um outro fluxo é uma campanha no Instagram ou o próprio orgânico, que o orgânico do Instagram é muito ruim, a verdade é essa, né? Ou seja, o que a gente posta lá, quando não impulsionado, atinge as pessoas, mas não na quantidade que é interessante. Essa campanha me joga para uma landing page, LP, né? Landing page, que é uma página, um site específico para anúncio, e ali vai para agendamento. Por que a pessoa não volta para o Instagram? Porque ela já estava no Instagram, ela te viu ali, ela até pode voltar, mas dali sai o agendamento. E um outro fluxo que a gente observa bastante aqui com alguns médicos, principalmente aqueles que já fazem marketing há mais tempo, é o orgânico do Google funcionando muito bem. Né? E como é que faz o orgânico do Google funcionar bem? Com bom conteúdo, um site bom e um site com bastante conteúdo orgânico de blog. Eu até trouxe um print para desenhar mesmo para vocês um exemplo. Aqui eu estou mostrando um print de um website que a gente trabalha já há uns 2 ou 3 anos. Como eram as visitas dele no ano passado e como está este ano. Ó, então, se vocês pegarem essas linhazinhas aqui de baixo, ó, é a evolução do site quando a gente começou a fazer muitos textos de blog. Tá? Então, ele tinha lá na média, em 3 meses, né, esse aqui é o período de 3 meses, ele teve 4.280 cliques e apareceu no resultado de pesquisa 197 mil vezes. Esse é o resultado do ano passado, tá aqui, ó, de 4/12 de 2022 a 3/13 de 2023. Fazendo blogs, assim, semanalmente, foi esse o propósito ali. Então, no mínimo uma vez por semana, até tinha um pouco mais que isso. Passou de um ano, olha como é que mudou o resultado desse site. Ele começou nesse mesmo período do ano, só que agora nesse ano último, né? Ele passou a ter 1 milhão de impressões, 1 milhão em 3 meses, bastante, né? De impressões nos resultados. Ou seja, a pessoa pesquisou doença de Peyronie, apareceu no orgânico. Orgânico, tá? Não estou falando de patrocinado. E ele passou a ter muito mais visitas, né? 21 mil visitas nesse período de 3 meses. Tá, Yandro, o que me adianta ter visita? Gente, se tem visita no site orgânica, a chance de esse fluxo dar certo é muito grande. Muito grande mesmo. Conto para vocês a minha própria história de ter um dia, logo que os meus filhos chegaram, né? Eu tenho, quem conhece aí sabe, eu tenho uma turminha aqui, alguns vieram pela adoção. E um deles começou a pipocar bolas no corpo, e eu não sabia o que era aquilo. Eu fui na internet, né? Bolas de manchas no corpo, na pele. Encontrei o blog de um médico, Google Orgânico, eu segui esse fluxo. Li, eu identifiquei o que estava acontecendo com meu filho, e no final tinha os contatos do médico, e o médico era da minha cidade. Né? Perfeito, marcou. Ele acabou de ganhar 5 pacientes, ele virou pediatra de 5, por causa de um texto de blog. Por quê? Porque estava
descreveu a doença, descreveu o problema, que era uma urticária lá, né, uma doença de pele, e ele foi lá, e era pediatra, foi lá e resolveu o problema. Beleza, ganhou 5 pacientes num post de blog. Foi fácil? Claro que não. O blog dele tinha continuamente textos que permitiu subir no ranking e chegar nesse nível aqui, entendeu? Essa é uma maneira. Então, assim, falando para vocês agora, assim, entendendo o fluxo do paciente, eu vou conseguir tirar melhor proveito. O que eu não posso deixar é de fazer alguma coisa. No Instagram, aproveitar que as regras agora nos permitem várias coisas. Então, assim, cada vez mais mostrar o ambiente da clínica, mostrar o ambiente do consultório, já que nos permite fazer isso. E aí eu sempre dou a dica para que tenha uma pessoa da equipe, secretária, alguém da clínica que possa fazer fotos e postagens curtas do dia a dia, tá? O próprio médico fazer também suas postagens é bom, claro, pode passar pela agência, dar uma trabalhada na foto e tal, mas assim, não tão comercial, pode ser algo mais do dia a dia. E o conteúdo do Instagram não é mais imagem, é vídeo, tá, gente? Então, aproveitar para fazer muito vídeo. E aí, faz vídeo, daí o pessoal da agência ou alguém que te ajuda, coloca a legenda, organiza, posta no melhor dia, faz a estratégia acontecer. Mas fazer vídeos é muito importante também. Por quê? Porque se eu quero fazer um exame específico, por exemplo, e vou no Instagram da clínica, da clínica de exames, né? E encontro lá um vídeo falando como funciona aquele exame, e me deixa muito mais tranquilo, né? Ah, e se eu tiver alguma, tô lá fazendo a ressonância, se eu tiver algum medo, pânico, como faz? Ah, a gente tem uma máquina que faz aberto, não tem. Então, mostrar isso para o paciente vai ajudar muito para ele decidir por você, vai dar segurança. Esse é o caminho. De todas as nossas regras é isso, né? O que mudou na prática, a prática mesmo, né? Foi liberar coisas que eram proibidas e já estavam sendo feitas pela maioria. A prática é isso, né? Mas a gente poder, então, utilizar o máximo possível desses recursos que nos são permitidos e explorar melhor as ferramentas. Não deixe de ter um bom site, não deixe de publicar nesse site para o orgânico crescer. Faça, cada vez mais é necessário, até no próprio Instagram, fazer os patrocinados e fazer uma estratégia, montar uma estratégia para que chegue no momento do agendamento. E aí, para finalizar, então, aqui, o agendamento ele só acontece quando a secretária sabe atender, gente. Isso é um ponto muito importante. Tá? Então, a gente até lançou, eu nem deixei aqui, não era objetivo vender nada para vocês, tá? Eu queria informar vocês. Mas a gente até criou um curso, né, para secretárias de alta conversão, justamente para ajudar nesse ponto, assim, né? Saber dar valor, porque o lead chegando, ele tem que fechar, ele tem que, né, ver valor para poder fechar o agendamento. Tá certo? Muito bem, e acho que o que eu queria trazer para vocês é isso. Deixa eu fechar aqui. Pessoal, voltei. Alguma dúvida que vocês queiram tirar, pode levantar a mão aí, a gente conversa ao vivo, ou se quiser escrever no chat, eu trago para vocês aí. O Eduardo aqui agradecendo. Por nada, Eduardo. Prazer falar com vocês aí. Alguém tem alguma dúvida? Ou foi tão bem esclarecido assim que ficou sem dúvida? Seguimos em frente. Obrigado, Laudair. Valeu a força. Então, pessoal, estou por vocês, tá? O tempo agora é de vocês mesmos, assim, mas assim, sempre, de novo, reforçando, né? O que trouxe ali as novas regras foi muita liberação do que já era feito e alguns controles importantes que, para o médico que quer fazer a coisa bem feita, é bom, né? O médico da estética, que já estava explorando exageradamente as redes, tem que ter mais cuidado com aqueles antes e depois, que pode, mas cuidado, né? Não adianta só mostrar o que é bonito, que é bom, que ficou legal, porque pode sofrer uma penalidade sobre isso. E é isso aí, né? Pessoal, desse nosso treinamento, então, para finalizar aqui, nós vamos, durante agora os próximos dias, né, nós vamos pedir para a equipe montar um tutorial mesmo, vou colocar no blog do site da PacMed, tá? E aí, ali também vai ter uma maneira de vocês terem acesso e eu vou tentar pegar alguns cortes aqui da nossa exposição para deixar disponível para vocês depois também, e fica a minha contribuição para vocês. Tá joia? Se vocês não terem mais pergunta, eu vou encerrando por aqui, então.
Joia. Ó, tem uma pergunta aqui, não fujo ainda. Felipe perguntou, na divulgação de imagens, necessita ter CRM e RQE? Necessita, Felipe. Precisa colocar lá no cantinho, tá? Essa é a regra. Tanto na bio, tá? Quanto na imagem, no postzinho. Não precisa ser grande, até é bom que não seja, discreto no cantinho, que combine, case com o visual, mas precisa. Precisa ter, tá? A gente já, por padrão, até na agência, a gente já faz isso. Já fazia antes, né? Agora é claro que sim, tem escrito lá que sim. Beleza? Mais alguma pergunta, gente? Fica à vontade aí. Maravilha. Então, gente, muito obrigado, tá? Fiquem com Deus aí, vamos conversando. Qualquer dúvida, WhatsApp pra gente e nos falamos posteriormente aí. Grande abraço para todos, até a próxima, viu? Com Deus. Tchau, tchau.